Maio de 1940. A Europa prendia a respiração enquanto a Wehrmacht alemã desencadeava sua Blitzkrieg contra a França e os Países Baixos. Em meio ao caos e à velocidade vertiginosa do avanço alemão, uma unidade em particular se destacava, não apenas por sua eficácia brutal, mas por sua capacidade quase mística de desaparecer e reaparecer, deixando para trás um rastro de destruição e confusão. Era a 7ª Divisão Panzer, comandada por um general então pouco conhecido, mas que em breve se tornaria uma lenda, Erwin Rommel. Apelidada pelos próprios alemães de Divisão Fantasma, Gespensterdivision, essa unidade se moveu com uma velocidade e audácia tão impressionantes que até mesmo o alto comando alemão perdia seu rastro, enquanto os aliados mal conseguiam registrar sua presença antes que ela já estivesse em outro lugar. Esta é a história de como um oficial de infantaria, sem experiência prévia em blindados, transformou uma divisão em uma arma de ponta da guerra moderna. E, no processo, moldou a lenda do Raposa do Deserto, antes mesmo de ele pisar nas areias do norte da África. Este documentário mergulhará na fascinante trajetória da 7ª Divisão Panzer e de seu comandante durante a campanha da França de 1940. Analisaremos a ascensão meteórica de Rommel, sua liderança carismática e muitas vezes imprudente, as táticas inovadoras que empregou e os momentos cruciais que definiram o sucesso da Divisão Fantasma. Desde a audaciosa travessia do rio Mosa até o inesperado contra-ataque britânico em Arras e a corrida final para o Canal da Mancha, desvendaremos como Rommel e seus homens reescreveram as regras da guerra blindada, deixando um legado que ecoaria por toda a Segunda Guerra Mundial. Erwin Rommel não era um oficial de blindados por formação. Sua carreira militar até 1940 havia sido predominantemente na infantaria, onde se destacou na Primeira Guerra Mundial como um comandante audacioso e inovador, ganhando a cobiçada Pour le Mérite. Após a Grande Guerra, ele serviu como instrutor na Academia de Guerra de Potsdam e escreveu um influente livro sobre táticas de infantaria, Infanterie greift an, A Infantaria Ataca, que chamou a atenção de Adolf Hitler. Em 1937, Rommel foi nomeado comandante da Escola de Guerra de Wiener Neustadt e, posteriormente, comandante do Batalhão de Guarda Pessoal de Hitler durante a invasão da Polônia, em 1939. Foi em fevereiro de 1940 que Rommel recebeu uma nomeação que surpreendeu muitos de seus pares, o comando da 7ª Divisão Panzer. A decisão foi puramente pessoal de Hitler, que via em Rommel um espírito agressivo e inovador que se alinhava com a doutrina da Blitzkrieg. Muitos generais do OKH, Oberkommando des Heeres, Alto Comando do Exército, ficaram chocados. Como um oficial de infantaria sem experiência em tanques poderia comandar uma divisão blindada? A 7ª Divisão Panzer, embora nova, era uma unidade de ponta, equipada com tanques Panzer III e Panzer IV, e esperava-se que desempenhasse um papel crucial na iminente invasão da França. Rommel, no entanto, não era homem de se intimidar. Ele mergulhou de cabeça no estudo da guerra blindada, absorvendo as teorias de Heinz Guderian e outros proponentes da Blitzkrieg. Ele passou as semanas que antecederam a invasão treinando intensamente seus homens, enfatizando a velocidade, a surpresa e a liderança pela frente. Sua filosofia era clara: a chave para a vitória não estava apenas na força bruta dos tanques, mas na sua utilização em conjunto com a infantaria motorizada e a artilharia, mantendo o inimigo em constante desequilíbrio e sem tempo para reagir. Ele rapidamente conquistou o respeito de seus oficiais e soldados com sua energia incansável e sua disposição de estar sempre na linha de frente, inspecionando pessoalmente os oficiais e os equipamentos. A 7ª Divisão Panzer estava prestes a se tornar o laboratório onde as teorias da Blitzkrieg seriam testadas e aperfeiçoadas sob o comando de um de seus mais ardentes defensores. A campanha da França começou em 10 de maio de 1940.
O plano alemão, conhecido como Sichelschnitt, ou corte de foice, previa um avanço principal através das densas e supostamente impenetráveis florestas das Ardenas, na Bélgica e Luxemburgo. A ideia era contornar a linha Maginot francesa e surpreender os aliados, que esperavam um ataque mais ao norte, através da Bélgica. A 7ª Divisão Panzer de Rommel fazia parte do 5º Corpo de Exército do general Hermann Roth, que por sua vez estava sob o comando do Grupo de Exércitos A do general Gerd von Rundstedt. O avanço através das Ardenas foi um teste para a doutrina da Blitzkrieg. As estradas estreitas e sinuosas, projetadas para o tráfego local, rapidamente se congestionaram com milhares de veículos alemães. Entretanto, a disciplina e a determinação das tropas alemãs, combinadas com a liderança incansável de Rommel, permitiram que o avanço continuasse. Rommel, muitas vezes à frente de sua coluna, empurrava seus homens e veículos ao limite, ignorando as ordens de parar e consolidar que vinham da retaguarda. Ele entendia que a velocidade era a essência da Blitzkrieg. Parar significava dar tempo ao inimigo para se reagrupar. O momento mais crítico e decisivo para a 7ª Divisão Panzer ocorreu na travessia do rio Mosa, perto de Dieppe, na Bélgica, em 13 de maio. As pontes haviam sido destruídas pelos aliados e a margem oposta estava fortemente defendida. Rommel, em vez de esperar pela engenharia ou por ordens, decidiu liderar pessoalmente o ataque. Sob fogo pesado, ele ordenou que seus homens usassem botes de borracha para cruzar o rio, enquanto a artilharia alemã e os tanques restantes forneciam fogo de cobertura. Em um ato de audácia e improvisação, ele até ordenou que casas na margem oposta fossem incendiadas para criar uma cortina de fumaça, confundindo os defensores franceses. A travessia foi um sucesso, mas a um custo considerável. A cabeça de ponte foi estabelecida e a 7ª Divisão Panzer começou a se expandir para o oeste, abrindo caminho para o resto do exército alemão. Este foi o batismo de fogo de Rommel como comandante de blindados, e sua liderança na frente de batalha se tornou uma marca registrada de seu estilo de comando. O apelido Divisão Fantasma não surgiu da noite para o dia, mas foi cunhado pela própria natureza do avanço da 7ª Divisão Panzer. Rommel, com sua filosofia de liderar pela frente, Führend von vorne, estava constantemente na vanguarda de suas tropas, muitas vezes em seu tanque de comando, o Führungspanzer. Ele tomava decisões rápidas e improvisadas com base no que via no campo de batalha, em vez de esperar por relatórios e ordens do escalão superior. Isso resultava em um ritmo de avanço frenético que deixava para trás não apenas os aliados, mas também o próprio alto comando alemão. Por dias a fio, o OKH perdia o contato com a 7ª Divisão Panzer. Os mapas de situação em Berlim e nos quartéis generais de campo mostravam um vazio onde a divisão de Rommel deveria estar. Relatórios aliados, por sua vez, eram contraditórios e confusos, com a 7ª Divisão Panzer sendo avistada em múltiplos locais ao mesmo tempo ou em lugares onde, teoricamente, nenhuma força alemã poderia ter chegado tão rapidamente. Essa capacidade de aparecer onde não era esperada, de flanquear posições inimigas e de manter um ritmo implacável de avanço causava pânico e desorganização nas linhas aliadas. A Divisão Fantasma era uma força psicológica tanto quanto militar, minando a moral do inimigo e criando a impressão de uma força invencível e onipresente. O sucesso da 7ª Divisão Panzer não se devia apenas à velocidade, mas também à sua capacidade de improvisação e à liderança agressiva de Rommel. Ele não hesitava em desobedecer ordens de parar e consolidar, se acreditasse que isso comprometeria o ímpeto do ataque. Essa autonomia, embora arriscada, era fundamental para a Blitzkrieg, que dependia da exploração rápida de brechas e da manutenção da iniciativa. A 7ª Divisão Panzer se tornou o epítome dessa nova forma de guerra, uma unidade que se movia tão rápido que se tornava invisível para seus inimigos e, por vezes, até para seus próprios comandantes. Em 21 de maio de 1940, a 7ª Divisão Panzer, avançando em direção ao Canal da Mancha, encontrou-se em uma situação precária perto da cidade de Arras, no norte da França. Os aliados, desesperados para conter o avanço alemão e proteger as forças britânicas e francesas que estavam sendo cercadas em Dunkerque, lançaram um contra-ataque.
Este ataque, liderado por 2 divisões britânicas, incluindo a primeira divisão de tanques e apoiado por tanques franceses, foi um dos poucos momentos em que a Blitzkrieg alemã foi seriamente ameaçada. O principal perigo veio dos tanques britânicos Matilda II. Esses tanques eram extremamente bem blindados para a época, e os canhões antitanque alemães padrão 37 mm PaK-36 eram praticamente ineficazes contra sua blindagem frontal. A 7ª Divisão Panzer, que havia avançado muito à frente do resto do exército, foi pega de surpresa. Os tanques Matilda causaram pânico e perdas significativas entre as unidades alemãs e, por um breve momento, a Divisão Fantasma parecia estar à beira do colapso. Foi nesse momento de crise que Rommel demonstrou sua genialidade tática e sua capacidade de improvisação. Ele percebeu que os canhões antitanque convencionais eram inúteis. Sua solução? Ordenar que os canhões antiaéreos Flak 88 mm fossem trazidos para a linha de frente e usados em um papel antitanque. O Flak 88 mm, com seu projétil de alta velocidade, era uma arma devastadora contra os tanques Matilda, e sua utilização improvisada salvou a divisão. Rommel, mais uma vez, liderou pessoalmente a defesa, dirigindo os canhões e inspirando seus homens sob fogo pesado. A Batalha de Arras, embora uma vitória tática aliada, foi contida pela improvisação de Rommel e pela eficácia do 88 mm, que se tornaria uma das armas mais temidas da guerra. Este episódio em Arras foi um ponto de virada crucial. Ele não apenas salvou a 7ª Divisão Panzer, mas também solidificou a reputação de Rommel como um comandante que podia pensar fora da caixa e reagir rapidamente a situações inesperadas. A lição de Arras sobre a vulnerabilidade dos tanques alemães e a necessidade de armas antitanque mais poderosas seria levada por Rommel para suas futuras campanhas no norte da África. Após o susto de Arras, a 7ª Divisão Panzer de Rommel retomou seu avanço implacável em direção ao Canal da Mancha. A resistência aliada, já desorganizada e desmoralizada, começou a desmoronar. A velocidade da Blitzkrieg era avassaladora e as forças francesas e britânicas se viram presas em uma armadilha, com suas linhas de comunicação e suprimento cortadas. A 7ª Divisão Panzer desempenhou um papel crucial no cerco das forças aliadas em Dunkerque, embora Rommel tenha sido impedido de dar o golpe final por uma controversa ordem de Hitler de parar o avanço dos Panzers. Mesmo com a pausa em Dunkerque, a 7ª Divisão Panzer continuou a ser uma força imparável. Após a evacuação de Dunkerque, a segunda fase da campanha da França, a Operação Fall Rot, Caso Vermelho, começou. Rommel e sua divisão foram encarregados de avançar para o sul, em direção à Normandia e à Bretanha. Em uma série de avanços espetaculares, a 7ª Divisão Panzer cobriu centenas de quilômetros em poucos dias, capturando cidades e portos importantes, incluindo Cherbourg em 18 de junho de 1940. A velocidade e a audácia de Rommel eram lendárias. Ele frequentemente ultrapassava suas próprias colunas de suprimentos, deixando seus homens sem comida e combustível por curtos períodos, mas sempre mantendo o ímpeto do ataque. O sucesso da 7ª Divisão Panzer na campanha da França foi um testemunho da eficácia da Blitzkrieg e da liderança excepcional de Rommel. Em apenas 6 semanas, a divisão havia percorrido mais de 300 quilômetros, capturado dezenas de milhares de prisioneiros e destruído um número incontável de veículos inimigos. A divisão Fantasma havia cumprido sua missão, contribuindo decisivamente para a queda da França e estabelecendo Rommel como um dos mais brilhantes comandantes de blindados da Wehrmacht. Sua reputação, construída sobre a velocidade, a surpresa e a liderança na frente de batalha, o prepararia para os desafios ainda maiores que o aguardavam nas areias do norte da África. A campanha da França de 1940 foi um divisor de águas na história militar, e a 7ª Divisão Panzer de Erwin Rommel foi um de seus protagonistas mais brilhantes.
A Divisão Fantasma não foi apenas uma unidade militar, foi um símbolo da nova forma de guerra, a Blitzkrieg, que priorizava a velocidade, a surpresa e a penetração profunda sobre a guerra de atrito estática da Primeira Guerra Mundial. O sucesso da divisão demonstrou a eficácia da coordenação entre tanques, infantaria motorizada e artilharia, e a importância da liderança agressiva e adaptável no campo de batalha. O legado de Erwin Rommel e da 7ª Divisão Panzer é multifacetado. Por um lado, eles representam a eficiência brutal da máquina de guerra nazista e a capacidade de seus comandantes de inovar e adaptar táticas. Por outro lado, a história da Divisão Fantasma é um estudo de caso sobre a importância da liderança carismática e da iniciativa individual. Rommel, com sua disposição de liderar da frente e tomar decisões rápidas, inspirou seus homens e confundiu seus inimigos. Sua capacidade de improvisar, como no uso dos canhões Flak 88mm em Arras, tornou-se lendária e influenciou a doutrina militar por décadas. A campanha da França foi o palco onde Rommel forjou sua reputação, que o levaria a se tornar o famoso Raposa do Deserto, no norte da África. A 7ª Divisão Panzer, sob seu comando, não apenas conquistou vitórias militares, mas também criou um mito, o mito da Divisão Fantasma, uma força imparável que se movia com a velocidade de um espectro e golpeava com a força de um raio. A história da 7ª Divisão Panzer é um lembrete vívido de como a inovação tática e a liderança inspiradora podem mudar o curso da guerra, e como a lenda de um homem pode ser forjada no calor do combate. É uma história que continua a fascinar e a ensinar décadas após os eventos que a tornaram imortal.